tarde. Boa tarde, ainda não é boa noite, muito boa tarde. Sim, boa tarde. Major-General Agostinho Costa, é uma honra, um privilégio termos a possibilidade de contar com a sua participação, com a sua boa vontade nesta iniciativa do Instituto Supremo Miguel Torga, que é uma escola universitária muito antiga, de Coimbra, talvez, é privada, é talvez uma das mais, é mesmo a mais antiga escola privada, universidade privada do país, e portanto é com o maior prazer que uma escola com estas características o recebe, e naturalmente lhe agradece a sua participação para dar não só brilho, como conhecimento, ciência, experiência a esta iniciativa da nossa pós-graduação em catástrofes, em desastres, que têm a ver com os grandes riscos a que o Sr. General está mais que habituado ao longo da sua carreira, da sua vida profissional, e, portanto, para nós é, de facto, um grande privilégio. E ter a sua prestação, a sua participação, e a atratividade que uma personalidade como o Sr. Major Agostinho Costa, Major-General Agostinho Costa, traz ao público que participa nestes debates de fim de tarde, que servem, de certa forma, para... que servem a função de cumprir aquilo que é a missão de uma universidade, que é ter uma relação com a vida, uma relação com a comunidade, com o exterior, e depois com as coisas que acontecem na vida e que acontecem no exterior. O academismo puro nos leva a sítio nenhum, é preciso contarmos muito com a experiência, mesmo uma experiência empírica, e, portanto, tê-lo aqui connosco é uma forma de engrandecer esta iniciativa da senhora professora doutora Noémia Cunha, que é a nossa coordenadora aqui nesta área das catástrofes e dos desastres, é uma especialista nestes temas. Temos lado o nosso comandante Paulo Paulinha, que também participa nesta pós-graduação sobre catástrofes e é titular de uma das cadeiras, dizia-se antigamente, unidades curriculares, como se diz depois de Bolonha, e, portanto, acho que estão criadas todas as condições, até de caráter técnico, para que possamos ouvi-lo, ter uma pessoa com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a sua inteligência, com o prestígio que tem entre nós, não é todos os dias. O Miguel Torga tem recebido aqui pessoas com uma relativa importância, naturalmente, mas hoje é um dia muito especial ter a honra de ter connosco. E, portanto, muitíssimo obrigado pela sua presença, em nome do Instituto do Miguel Torga, da sua direção, em nome dos nossos alunos, em nome das pessoas que estão a assistir. Muito obrigado por ter vindo e acho que estamos em condições de passar a palavra à senhora professora doutora Noémia Salgado Cunha para fazer, digamos, a apresentação daquilo que nós estamos à espera que saia desta conversa de fim de tarde. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, Sr. General. É com um profundo agradecimento que recebo aqui na nossa pós-graduação, em nome do corpo docente, de todos os nossos alunos e também da nossa escola. Antes de começarmos, eu gostaria de dedicar algumas palavras, também dirigidas aos nossos participantes, aos nossos alunos. Não é que eu não saiba que eles não conheçam bem o Sr. General, mas eu gostaria também de apresentá-lo a quem eventualmente mais longe, como o nosso Dr. Kevin, está em Cabo Verde, não o conheça assim tão bem. Portanto, o Sr. Major-General é, de facto, um dos maiores especialistas em segurança do nosso país, mas também da Europa. Ele atualmente garante-nos diariamente autênticas e extraordinárias conferências na televisão, mas, de facto, ele fê-lo sempre ao longo da sua vida. O Sr. General, eu diria que
nasceu para nos dar segurança a todos nós. Formou-se e transportou-nos com ele, a sua pátria, no coração. Desde logo, quando ingressou na Academia Militar, em 1977, onde se licenciou em Ciências Militares. Ele, senhor general originário da arma da infantaria, foi frequentando ao longo da sua vida vários cursos importantes, quer no país, quer no estrangeiro, como, por exemplo, o curso de Estado-Maior no Instituto de Altos Estudos Militares, o curso de Planeamento de Operações Conjuntas no Reino Unido, o Top Senior Police Officer Course na Suécia, da Agência Europeia de Formação Policial, entre tantos outros. Ao mesmo tempo, o Sr. General desempenhou diversas funções, quer no território nacional, quer no estrangeiro. São inúmeras e eu vou apenas sublinhar algumas, não sabendo escolher qual delas é a mais importante, porque acho que foram todas muito, muito importantes para o país. Desde logo no estrangeiro, ele ajudou na reconstrução da Europa e parece-me que foi aí que começou a criar para os nossos militares e também para todos nós portugueses a imagem de prestígio que os nossos militares hoje têm no mundo inteiro. A imagem de que no choque das nações, nós portugueses, os nossos militares, são sempre os eternos heróis. No avanço da luta, ninguém nos deterá. Com essa imagem, o Sr. General foi observador militar da ONU no conflito da Jugoslávia, foi oficial de operações do Estado-Maior da 3ª Divisão Italiana, Itália, foi chefe da repartição de operações do Estado-Maior da Brigada Multinacional Oeste, após o conflito do Kosovo, foi também chefe de Estado-Maior da Força Operacional Rápida Europeia, em Itália, me parece que hoje faz-nos imensa falta. Já no nosso território, tanto da Escola de Tropas Paraquedistas, dos Boinas Verdes, da Escola da Guarda Nacional Republicana, onde desempenhou uma série de funções como a de segundo comandante-geral desta Força de Segurança. Conosco no coração e com a imagem de heróis, vai oferecendo o seu vasto conhecimento a vários grupos de reflexão e centros de estudo à área de segurança a que pertence, como, por exemplo, o Centro de Estudos da Eurodefense Portugal, do qual foi vice-presidente, do Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança, do Instituto de Direito e Segurança da Universidade Nova de Lisboa. Também oferece o seu conhecimento ao Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, entre tantos e tantos outros. Senhor General, por tanto que já fez e por tanta segurança que já nos ofereceu a nós e a toda a Europa, ao longo da sua carreira, meritoriamente foi sendo distinguido e agraciado com diversos louvores e condecorações um pouco por todo o mundo, em Portugal, na Espanha, na Itália, na ONU e na NATO. Senhor General, muito obrigado por ter-nos oferecido tanto. Muito obrigado. Eu gostaria agora de passar a palavra e presentear-nos com o seu conhecimento. Boa tarde, Sra. Professora. Permita-me, por favor, que agradeça ao Instituto Superior Miguel Torga este agradável e prestigioso convite que me endereçaram, que é verdademente um gosto, verdademente um privilégio poder estar nesta universidade de referência, de renome, tanto em Coimbra como no contexto nacional. Agradecer na pessoa do Sr. Presidente, o Sr. Professor Luís Marinho, agradecer-lhe as amáveis palavras, agradecer-lhe a sua presença aqui, que é verdadeiramente reconfortante, expressar os meus cumprimentos ao Sr. Comandante, que o acompanha neste painel, e em particular à Sra. Professora Doutora Noémia Salgado Cunha, pela iniciativa de ter dirigido este convite. Permitam-me, por favor, que estenda alargue estes agradecimentos, estes meus cumprimentos, naturalmente, ao universo, a quem se dirigem estas palavras, fundamentalmente os auditores, os alunos, das senhoras e os senhores que
digamos, têm a gentileza de nos acompanhar durante estes minutos. Muito obrigado pelo convite. Pensar a segurança é sempre um desafio, é sempre um aspecto fundamental. Os fins últimos do Estado são sempre a segurança e o bem-estar das populações. Quando falamos de segurança, falamos de um dos pilares do Estado, num dos aspectos mais relevantes, de uma das funções, uma das, digamos, das dimensões das políticas públicas do Estado. O tema é muito vasto, o tema é denso, é vasto, é importante. As suas origens estão associadas a causas, portanto, falamos de catástrofes. O tema que aqui nos traz fundamentalmente é falar numa das dimensões da segurança e já lá iremos, talvez, na que hoje é a centralidade do contexto da segurança propriamente dito, porque devemos começar sempre por arrumar as ideias e quando falamos de segurança estamos sempre a falar num conceito polissémico, como é costume dizer, a segurança é um efeito emergente. Nós não podemos dizer, eu sinto-me hoje 10%, numa escala de 10 a 20, perdão, de 0 a 20, em 10 de segurança, em 15 de segurança. Não, a segurança, tal como a felicidade, tal como a saúde, são efeitos emergentes que se medem em função dos seus indicadores. Portanto, mas para não nos dispersarmos, fundamentalmente, o tema que aqui nos traz hoje, diplomacia de catástrofes durante as guerras e a segurança de aeronaves de transporte, leva-nos, no geral, para um caso particular, que muito relevante, certamente, mas vou-me cingir àquilo que foi a missão que a senhora professora, a doutora, me atribuiu e procurar cumpri-la sem, digamos, divagar do tema central. Quando falamos em diplomacia de catástrofe, falamos em gestão de catástrofe, falamos em gestão de crises, num contexto de guerra. Portanto, como é que num conceito de conflito entre Estados ou interestados ou dentro do próprio Estado, num contexto de guerra, como é que se faz a gestão destas catástrofes? Fundamentalmente entramos aqui no domínio da proteção civil, da chamada proteção civil, no âmbito daquilo aqui, em termos da divisão do trabalho, costuma chamar-se o safety, a proteção e o socorro. E tem subjacente, normalmente, a prevenção, a resposta, a mitigação do impacto e o controle dos danos. Portanto, quando falamos em catástrofes, é nisto que falamos, é nisto que pensamos. Como é que se enquadram num contexto de conflito, quando temos hoje a decorrer na Europa um conflito, no Médio Oriente outro, e por esse mundo outros que já nem nos lembramos, mas temos um quadro, neste âmbito, um quadro estratégico, um quadro de confrontação estratégica, em que, digamos, esta questão não pode deixar também de ser considerada. Permitam-me, eu vou procurar cingir-me ao tempo que me foi gentilmente atribuído, procurar ser sintético, até para podermos ter algum tempo para poder eventualmente trocar impressões e entrar em casos particulares. Mas como dizíamos há pouco e como é importante irmos a uma sustentação conceptual, primeiro, em termos de enquadramento, não é? Este tema tem que ter em conta a mudança dos paradigmas da segurança, que não obstante estejamos a direcionar-nos para o caso particular dos conflitos armados, portanto, da guerra, tendo presente as diferentes tipologias de guerra, porque há vários tipos de guerra. Portanto, e consoante os tipos de guerra em causa, assim, a abordagem pode ser relativamente distinta. As mudanças ocorridas na realidade e nos quadros explicativos, que no entanto, prevalecem. Portanto, procurando desmistificar ou descomplexificar este discurso, torná-lo mais legível, nós estamos perante uma mudança de paradigma. Quando é que muda um paradigma? Muda quando muda a realidade e quando mudam as teorias explicativas. E nós, efetivamente, estamos a enfrentar uma mudança de realidade e uma mudança nas teorias explicativas. E isso é importante muito mais numa universidade, quando fundamentalmente o core é o pensamento, é a estruturação intelectual e é o conhecimento, digamos, estruturado. É essa a função das universidades e é essa a função, portanto, deste curso. Agora, portanto, em concreto, a segurança, mesmo num contexto de um conflito armado, mesmo agora até com mais acuidade, mantém-se um aspecto fundamental, que é a centralidade da pessoa humana. Portanto, e quando falamos em catástrofes,
Normalmente a proteção civil dirige para 3 planos, para os planos da natureza, portanto, do ambiente, para os planos das infraestruturas humanas, das cidades, e para o plano das pessoas. Até o próprio emblema da proteção civil tem aquelas 3 cores, aqueles três anéis, que têm muito a ver com isso, naturalmente. Mas, portanto, a centralidade está na pessoa. Isto é, houve uma mudança no conceito de segurança quando se enverdou pelo conceito de segurança humana. Hoje, o paradigma da segurança é fundamentalmente um paradigma de segurança humana. Foi apresentada por um teórico bastante conhecido, Barry Boozan, da Escola de Copenhague, em 1991, e foi um conceito adotado pelas Nações Unidas, pela resolução da Assembleia Geral de 2005. Consubstancia uma mudança de paradigma e uma mudança de doutrinas de atuação. Com a passagem da centralidade da segurança para a pessoa humana, o Estado passou a estar vinculado para aquilo a que chama-se a obrigação de proteger, aquilo que na sigla britânica é o R2P, isto é, Responsibility to Protect. Isto para dizer o quê? A segurança hoje não é centrada no Estado, é centrada nas pessoas. A segurança humana assenta em 2 desígnios fundamentais: na ausência do medo e na ausência da necessidade. Aquilo que costuma dizer a freedom of fear e o freedom of need. O que quer dizer que segurança e liberdade são a mesma coisa, mas não é esse o tema que aqui nos traz. Segurança e liberdade é a mesma coisa. Eu estou seguro quando estou livre do medo, ou quando estou livre da necessidade. É que mais recentemente se associa à importância também agora de um novo conceito que é a necessidade, juntou-se um terceiro pilar, de viver num ambiente sustentável. Isto é, uma segurança ambiental. Quando falamos em catástrofes, estamos a falar nestas 3 dimensões da segurança, no plano da segurança humana, que é naturalmente a nossa centralidade. No conjunto destas 3 dimensões de segurança, social, funcional e ecológica, conferem um caráter abrangente e diferenciam-na da abordagem clássica da segurança, que a subdivide em defesa externa, em segurança externa que é onde entra a defesa nacional, que é do foro militar, e a segurança interna ou ordem pública do foro policial. Portanto, entramos num contexto, num mundo bastante diferente. Esta mudança de paradigma é também patente na consciencialização da importância da regulação dos conflitos armados através da estreita observação do direito internacional humanitário, o chamado jus in bello, por parte dos beligerantes, de modo a minimizar os impactos dos efeitos da guerra. A guerra, por natureza, e já lá iremos, já entraremos no caso particular da guerra, é um ignidor de catástrofes, é um ignidor, digamos, de situações que nos relevam a importância do tema que estamos aqui a analisar hoje. E, portanto, a guerra, a necessidade, o direito internacional humanitário tem esse objetivo, limitar a ação dos militares, tanto no tocante ao emprego dos meios, como no âmbito da atuação das forças, procurando conferir, tanto quanto possível, um caráter limitado. Desejavelmente, os conflitos têm que ser reduzidos ao mínimo em termos limitados. Não é isso que vemos hoje, infelizmente, mas este é o conceito e este é o paradigma de uma sociedade evoluída e do estado de civilização em que deveríamos estar. Sobretudo, sublinhando aos princípios gerais da legalidade do emprego da força, condicionado à observância dos requisitos da necessidade, da adequabilidade e da proporcionalidade do emprego da força. São estes os princípios que se aplicam quer na ordem interna, quer na ordem externa e que permitem a justificação do emprego da força militar. Em última instância, pressupõe a responsabilização dos prevaricadores através de mecanismos adequados, nomeadamente o Tribunal Penal Internacional, que todos conhecemos, que sirvam não só como dissuasores, mas também como meio de punição dos atropelos ao direito internacional humanitário. Outro aspecto irrelevante no tema em análise, portanto, no tema das catástrofes que estamos agora a analisar, é a abordagem da segurança no domínio operativo. Portanto, nós, quando falamos em gestão de catástrofes, não estamos apenas a falar em conceitos, estamos a falar como é que atuamos neste domínio. Não, portanto, como digo, não apenas no plano dos conceitos, envolvendo um universo alargado de atores, com áreas de intervenção em diferentes domínios, portanto, seja no domínio terrestre, no domínio marítimo, no domínio aéreo, no domínio aeroespacial e no domínio do ciberespaço. Portanto, todos estes domínios podem ser passíveis de situações, digamos, de catástrofe, propriamente dito. Podemos referir que o centro de gravidade tem uma natureza plural, e há pouco já o referi, as pessoas,
as infraestruturas, entenda-se as cidades, as infraestruturas críticas, os meios de comunicação, etc., e o próprio ambiente. São as três dimensões que nos preocupam quando pensamos em gestão de catástrofe. Catástrofe é um fenómeno disruptivo que tem como efeito a alteração do equilíbrio dos sistemas. Portanto, ou seja ele o sistema humano, seja o sistema da natureza, etc. Onde subjaz no primeiro a ideia do caos, isto é, a teoria do caos, que todos já ouvimos falar, da borboleta que levanta no Brasil e que provoca uma tempestade em África ou na Europa, mas a aplicação da teoria do caos às ciências sociais é a teoria da complexidade. É a questão da complexidade. Todos já ouvimos falar em sistemas complexos e adaptativos. Portanto, é na análise, a sociedade é um sistema complexo adaptativo e a ideia, o paradigma em que vivemos hoje, ou o paradoxo, mais do que paradigma, o paradoxo em que vivemos hoje é procurar explicações para fenómenos novos com conceitos antigos. Esse é um dos nossos grandes problemas. Procuramos teorias explicativas, digamos, compreender os fenómenos com novos, os fenómenos que surgem com teorias explicativas antigas. E as teorias newtonianas de causa e efeito não se aplicam. A teoria explicativa que melhor nos permite efetuar uma leitura e interpretação destes fenómenos é a teoria dos sistemas. Portanto, senhora professora, não é minha cunha, uma sugestão que me permite fazer é um curso como estes, e posso estar a dizer uma blasfémia, porque naturalmente não estou ao corrente do programa do curso, como é óbvio, cingi-me a esta fatia, digamos, nesta conferência. Um aspecto que é determinante para um auditor, alguém que neste plano está a fazer um mestrado a pensar catástrofes, tem que a pensar com base na teoria dos sistemas. Tem que perceber que hoje vivemos num mundo da complexidade e essa é a teoria explicativa que melhor nos permite compreender os fenómenos atuais, porque, infelizmente, na maior parte das vezes continuamos a olhar para os fenómenos sociais como se fossem fenómenos de causa e efeito e não são. Portanto, com a ideia de interdependência dos atores, efeitos emergentes, pensamento holístico e abordagem sistémica. Isto é a centralidade da teoria dos sistemas, naturalmente não é isso que nos traz aqui, mas é apenas este alerta, esta sensibilização, fundamentalmente para os alunos que nos acompanham, os auditores que nos acompanham, o corpo docente está mais do que sensibilizado para esta matéria, naturalmente. Consoante a sua natureza, uma situação de catástrofe consubstancia uma alteração sistémica com forte impacto no ambiente natural ou social, ou em ambos, normalmente em ambos, e a ocorrência está associada a um quadro de fatores com maior ou menor grau de previsibilidade, consoante a sua origem seja aleatória ou intencional. Naturalmente, isso é de lá para ali, mas pronto, é apenas para estruturar as ideias. Agora, olhando para digamos, a centralidade do que aqui me traz, catástrofes durante as guerras. Portanto, no contexto das guerras, como é que olhamos as catástrofes, como é que pensamos as catástrofes, como é que elas são abordadas, como é que elas são analisadas. No contexto de análise, uma situação de conflito é sempre um quadro potenciador a este tipo de ocorrências. Seja em consequência de emprego dos meios, portanto, dos empregos dos meios militares, sejam, digamos, dos bombardeamentos, da ação militar, que faz parte. A guerra é sempre um ato de destruição de emprego da força, não é? Deve ser controlada, minimizada, etc., com o mínimo de efeitos colaterais possíveis. Não é isso que estamos a assistir, infelizmente, fundamentalmente no Médio Oriente, mas isso é o discurso, portanto, onde aí não se estão a aplicar as regras da guerra, como todos temos a noção. Onde a perspectiva de utilização das armas nucleares representa, obviamente, o caso mais gravoso. O emprego de uma arma nuclear é, naturalmente, logo por natureza, uma catástrofe. Portanto, por natureza uma catástrofe. Portanto, também tem a ver com a questão da natureza dos objetivos, como disse, do emprego dos meios, da natureza dos objetivos militares, que podem consubstanciar como efeito uma catástrofe, de que é exemplo, por exemplo, todos nós recordamos, o ano passado, salvo erro, em junho, em 6 de junho, a destruição da barragem de Nova Kakhovka na Ucrânia. A destruição dessa barragem consubstanciou uma catástrofe, naturalmente, porque provocou uma inundação
de quilómetros, a jusante até à bacia até ao estuário do Dnieper, com morte de não muita gente, mas morreu muitas pessoas, destruição de material, mas já iremos um pouco tipificar este assunto. Ou como efeito direto das operações de combate, como é patente na destruição sistemática de infraestruturas e ataques indiscriminados às populações conduzidas pelo exército israelita no atual conflito de Gaza. No conflito de Gaza, a intenção é provocar uma catástrofe. Portanto, todos nós sabemos que a intenção, o objetivo político em Gaza é a expulsão da população para fora da faixa de Gaza. Portanto, a provocar uma catástrofe humanitária é o objetivo, não é um efeito, mas é de uma causa, precisamente para atingir um efeito político, que é a expulsão da população. Portanto, a catástrofe aqui é utilizada como um meio de guerra, digamos, não é? A dimensão da catástrofe está diretamente condicionada pela natureza dos interesses em disputa, portanto, sendo menor em conflitos limitados. Quando há um conflito limitado, isto é, quando os objetivos são de caráter limitado e não de caráter existencial ou total, portanto, quando estamos perante um conflito desta natureza, portanto, tem a ver com os interesses, mas já lá iremos, estão em causa, portanto, interesses importantes, porque há um princípio na estratégia que diz, pelos interesses secundários negocia-se, pelos interesses importantes combate-se, pelos interesses vitais, morre-se. Portanto, os interesses importantes normalmente consubstanciam conflitos de objetivo limitado. O conflito da Ucrânia, por exemplo, começou por ser um conflito de objetivo limitado para as duas partes. E hoje está num conflito existencial para ambas. Portanto, quanto maior, como dizia, quando estão em causa interesses importantes e é maior quando o conflito tem um caráter total, onde se jogam interesses vitais, até ao extremo quando o conflito assume um caráter existencial. Portanto, é por isso que ouvimos dizer que quando a sobrevivência da Rússia, dos Estados Unidos, etc., dos países que têm armas nucleares estiver posta em causa, entramos no patamar nuclear. Mas é só nesse patamar, é importante termos isso presente. É nestas circunstâncias que se coloca a opção da utilização da chamada arma absoluta. A arma absoluta é aquela cuja utilização suplanta todas as restantes em termos de efeitos, decidindo o conflito e colocando o adversário perante o dilema estratégico da sua própria sobrevivência. A arma absoluta, na atualidade, é a arma nuclear. Isto é, quem as tem sabe, se as utiliza, poderá ser o seu fim e o fim do outro. Portanto, é a arma de última do apocalipse. Mas foi a arma absoluta no período clássico, era o chamado fogo grego, que os bizantinos dispunham e que permitiu que Bizâncio durasse 1000 anos, não é? 900 e tal anos, porque era uma arma que, quando era aplicada, neutralizava todas as outras. A arma nuclear é essa arma, é a arma que, sendo utilizada, todas as outras ficam... É chamada arma absoluta, mas tem custos. A assimetria dos interesses, portanto, ser limitado para uma das partes e ser total ou existencial para outra ou outras, confere um grau adicional de complexidade ao conflito. É o que se passa neste momento. Este conflito na Ucrânia, para a Ucrânia é existencial, a Ucrânia vai lutar até o último ucraniano, para a Rússia virou um conflito existencial, para o Ocidente não é limitado. Daí sempre a intenção no Ocidente, que é uma parte deste conflito, de que ele esteja limitado, não haja forças no terreno, não haja o desconforto que há em relação à intervenção fora do teatro de operações, fora da área da Ucrânia. Porquê? Porque os interesses são distintos. O nível dos interesses são distintos. Portanto, isto aumenta e obriga um exercício para melhor compreender a atuação dos atores e, sobretudo, o nível dos riscos e sacrifícios que cada uma das partes digamos, aceita correr. A ideia de escalada de um conflito funciona como um dissuasor, mas, em contrapartida, representa um acelerador dos seus efeitos. Portanto, a possibilidade de haver uma escalada, de haver outra arma, funciona como dissuasor para a outra parte, mas aumenta os efeitos. Portanto, o potencial de catástrofe é maior, naturalmente, não é? Sendo potenciadora da ocorrência de situações de catástrofe como efeito das operações militares, porque fazem parte do planeamento operacional. Os militares, quando planeiam também nesta base.
planeiam também na possibilidade, nas mass casualties, nas possibilidades de uma situação desta natureza ocorrer, da utilização de que o impacto da utilização de determinadas armas provoque uma catástrofe, tenha efeitos de cascading, não é? De cascata. Portanto, isso faz parte do planeamento militar. Os militares, quando planeiam também nessa perspectiva, não é? Quanto mais elevado for o patamar do conflito, portanto, pode ir desde formas híbridas, e não temos tempo agora para falar o que é um conflito híbrido, até um conflito militar direto de baixa intensidade, até um conflito de alta intensidade, até de natureza limitada, até um conflito de alta intensidade total, que é o que estamos, em certa medida, a assistir na Ucrânia, entre as duas partes, até um conflito nuclear tático, até um conflito nuclear estratégico. Portanto, vamos subindo a escalada, os degraus e degraus, e os impactos, os efeitos são cada vez mais graves e as catástrofes cada vez maiores. Mais grave será o seu impacto nas populações, nas infraestruturas e no meio ambiente, no território. Neste sentido, os mecanismos de proteção e socorro que existem em tempo de paz adequam-se e continuam relevantes nas situações de conflito. Portanto, em situação de conflito ou em situação de paz, os corpos de bombeiros, as forças policiais, as forças de reconstrução, as NGOs, o apoio humanitário, tudo isso mantém a mesma importância e mais acrescida, porque a guerra potencia as situações, não é? Sendo necessário uma estreita articulação entre os diferentes atores, entre os agentes de proteção civil, os agentes de decisão política local, fundamentalmente, e nacional, e os atores militares, porque são, digamos, são interlocutores importantes, porque só eles estão a destruir o território, naturalmente, não é? Do impacto da sua ação que normalmente resultam, potenciam estas situações, bem como a criação de condições para que possam atuar e cumprir as suas missões. Independentemente das ocorrências serem resultado de ações de combate ou de circunstâncias aleatórias, porque mesmo em um período de guerra, não é? Vamos imaginar se houvesse agora um cataclismo global, um tremor de terra imenso, isto é uma especulação meramente na Ucrânia, vamos imaginar, que afetasse a Ucrânia e a Rússia, certamente paravam os conflitos. Se houver permitam-me se um cometa caísse ali na zona, naturalmente o conflito parava, porque a dimensão é muito mais grave do que a própria guerra, não é? Portanto, atualmente os conflitos são planeados e conduzidos com base num racional completamente diferente, e é as chamadas operações baseadas em efeitos. Isto é, as operações militares hoje são, e quando vemos esta operação, por isso que elas tornam-se complexas, e para as descomplexificar é preciso perceber estes conceitos, hoje quem planeia uma operação militar planeia ações destinadas a produzir efeitos com vista a criar condições para se alcançarem objetivos com vista a um determinado estado final. Este é o racional que os militares usam. As operações são efeitos. Os efeitos podem ser psicológicos, podem ser económicos, podem ser políticos, podem ser diplomáticos, podem ser militares. É por isso que eu costumo dizer, aqueles que têm paciência para me ouvir, têm ouvido dizer que a parte militar neste conflito da Ucrânia nem é mais importante. Os efeitos neste conflito nem são... Todos concorrem para um último objetivo, que é um estado final. Qual é o estado final? Para a Ucrânia para a Rússia outro, e para o Ocidente é outro. Portanto, os estados finais podem ser distintos, normalmente são. Dos beligerantes, naturalmente, são opostos. Mas dos apoiantes, portanto, o estado final que o Ocidente pretende, não é propriamente 100% coincidente com aquilo que a Ucrânia quer. Okay? É por isso que às vezes o Ocidente fica irritado com a Ucrânia. Portanto, podendo mesmo fazer parte dos objetivos militares. Portanto, a produção de uma catástrofe entra nesta questão dos efeitos. Se o efeito que uma catástrofe produz vai ao encontro daquilo que são as condições para atingir determinados objetivos, então produz uma catástrofe. Já falamos da barragem, não é? Na prática, é a aplicação da teoria dos sistemas às operações militares. A teoria dos sistemas aplicada às operações militares é, efetivamente, estas operações baseadas nos efeitos. A distribuição da barragem de Nova Kakhovka, como falei, por exemplo, não obstante tenha sido executada de uma forma controlada para minimizar o impacto, foi muito bem, no plano de engenharia dos engenheiros militares, que foram os russos que a destruíram, na altura, portanto, é mais que lógico, foram os russos que a destruíram.
provocou mortes na população civil, inundação de várias áreas, como já referi, no Dnieper, a destruição de património, considerável impacto ambiental, tinha um objetivo, que foi conseguido, que era inviabilizar a utilização pelo exército ucraniano de um dos eixos da contraofensiva. Os ucranianos, quando prepararam a grande contraofensiva de junho, tinha 3 eixos. O central, direcionado a Tokmak para a Crimeia, outro vindo pelo sul, por Kherson, que é o mais curto e o mais rápido para a Crimeia, e um outro mais a leste, digamos, de apoio fundamentalmente ali para a zona, na zona de Bakhmut. Ora, o objetivo foi precisamente impedir que os ucranianos passassem o Dnieper e chegassem, que o caminho é o mais curto, é o mais rápido, não é? Portanto, a ofensiva começou no dia 4 e a barragem foi destruída no dia 6. Tratou-se, portanto, de uma catástrofe controlada, resultante da ação humana enquadrada no curso das operações militares, com nítidos e claros objetivos de natureza operacional. Os militares destruíram, a Proteção Civil depois veio para mitigar, controlar os danos, digamos, salvar, fazer o seu trabalho naturalmente, não é? Porque o trabalho da Proteção Civil é indiferente de quem o produzir, se foi destruído por amigos ou por inimigos, a centralidade, como disse, é salvar pessoas. Salvar pessoas e controlar os danos e mitigar e reduzir os impactos. Outra situação que temos memória recente prende-se, por exemplo, com a sabotagem dos gasodutos do Nord Stream. Portanto, onde resultou a libertação de mais de 115 mil toneladas de gás natural em apenas 6 dias, com uma contribuição de gases de efeito de estufa de aproximadamente 15 milhões de toneladas de CO2, não é? É a quantidade de carbono que pode ser absorvida por cerca de 580 milhões de árvores num ano. Portanto, foi uma catástrofe natural bíblica, não é? Produzida propositadamente, naturalmente. Foi uma sabotagem com objetivos políticos, conduzida por militares, porque só militares é que vão àquela profundidade, porque quem está ao corrente destas coisas do mergulho sabe que ir a 80 metros de profundidade não é para qualquer um. E há imagens de como ficaram os pipelines e não é uma carga de 50 gramas. Foi uma explosão controlada que destruiu 3 pipelines, não é? Portanto, é naturalmente enquadrada na confrontação estratégica em curso e foi uma destruição que provocou uma catástrofe natural, com um impacto grande, naturalmente. São inúmeros os exemplos de situações de catástrofe associadas a conflitos armados, desde o rebentamento dos campos petrolíferos no Iraque, quando da Primeira Guerra do Golfo, em 91, aqueles que têm mais idade como eu, não é? Recordam-se daquelas imagens dos poços a arder, aquelas imagens dantescas do deserto, com aquelas colunas de fumo e de fogo, duraram dias, foi preciso, apagaram-nas com explosões, não é? Portanto, uma catástrofe imensa, não é? Imensa, não é? Provocados no contexto dos combates, até mais recentemente a catástrofe social que foi resultante do desmembramento das estruturas do Estado iraquiano, a seguir à Segunda Guerra do Golfo, a seguir à derrota de Saddam, quando, em 2003, a ideia ingênua de querer reconstruir o state building do Estado iraniano a partir do zero, quando se mandou a polícia toda para casa, as estruturas do Estado todas para casa, as forças armadas todas para casa, qual foi o efeito emergente? O assalto aos museus, o assalto aos bancos, o roubo de património, o faroeste puro e duro e a criação do Estado Islâmico, não é? O Estado Islâmico o que é? É um efeito emergente da Segunda Guerra do Golfo, porque foi o exército de Saddam que a seguir se armou e que criou o Estado Islâmico, não é? E com efeitos que extravasaram o teatro de operações. O Estado Islâmico é, portanto, um efeito emergente, cá está a teoria dos sistemas, das decisões políticas erradas que foram tomadas pela administração ocupante depois da derrota de Saddam Hussein. A gestão de catástrofes em situações de conflito armado seguem, em linhas gerais, os procedimentos semelhantes aos tempos de paz. É a mesma coisa. Os interlocutores não diferem substancialmente, cabendo apenas uma maior quota-parte da intervenção no processo de decisão aos militares, por parte dos militares, dada a necessidade de coordenação entre as autoridades civis, os organismos de proteção civil e os demais stakeholders, não é? No essencial, as forças de segurança, os corpos de bombeiros,
Os restantes organismos de emergência e proteção civil, a administração civil e os meios civis de intervenção articulam a sua atuação tendo em conta as circunstâncias do contexto, que é o do conflito, com maior ou menor exposição da sua área de responsabilidade ou de intervenção em relação às operações de combate. Isto é, consoante a área onde estes corpos de proteção civil sejam na zona de segurança, na zona de resistência ou na área de retaguarda, é completamente diferente a sua forma de atuação, porque naturalmente a guerra não é igual em todo o teatro de operações, não é? Assim, a sua atuação sofrerá maior ou menor impacto das operações militares. Em termos práticos, a coordenação faz pela partilha de informação, pela coordenação entre os diferentes stakeholders, com a presença de oficiais de ligação nos respectivos centros de operações. Portanto, naturalmente, elementos da proteção civil estão nos centros de operações militares, elementos militares nos centros de operações de proteção civil, no sentido de haver partilha de informações e para rapidamente a intervenção do safety se der, como é óbvio. Difusão de SOPs, portanto, as Standard Operating Procedures, as chamadas normas de execução permanente, não é? A elaboração de planos de contingência, portanto, um planeamento comum entre os agentes, entre os atores. A prevalência nestes domínios é sempre da autoridade civil. Não obstante esteja numa situação de guerra, quando se faz a gestão de catástrofes, quando intervém na proteção da vida, do património, da natureza, estes meios, naturalmente, em coordenação com as autoridades militares, quando é necessário, e naturalmente, a autoridade civil, é o governador civil, já não existe, não é? O presidente da Câmara, as autoridades políticas e os agentes de coordenação da ação civil. Este era uma praxe dizer sobre esta matéria. O segundo ponto, e vai ser mais curto que este, naturalmente, já me estou a alongar no tempo, mas creio que 5 minutos serão suficientes, a questão das aeronaves de transporte, da segurança das aeronaves. Um ponto muito importante que a senhora professora entendeu chamar à colação. Portanto, porque a aviação civil digamos, o aspecto mais crítico, porque a sua atividade é, por natureza, uma atividade de risco, não é? Andar no ar não é normal, portanto, é uma atividade extremamente, digamos, sensível ou condicionada pelo fator risco, não é? Os procedimentos estão bem tipificados nos regulamentos da aeronáutica civil, isso aí não há dúvidas, todos temos isso presente, tendo em conta o grau de risco inerente à própria função, à própria atividade. É uma atividade já por si muito regulada, com normas de segurança de voo muito restritas. O princípio é de que o espaço aéreo correspondente aos teatros de operações, bem como as infraestruturas aeronáuticas, serão sempre empregues em função da avaliação do risco. Portanto, e na dúvida, se houver risco, não se voa. Portanto, se houver risco, ficam, digamos, inativas ou inibidas. Acresce que o espaço aéreo no teatro de operações é um domínio operacional. O espaço, no teatro de operações, a guerra também faz-se muito no espaço aéreo, não é? Onde decorrem as operações de combate. E não é um exclusivo apenas de aeronaves. Não é um exclusivo apenas dos aviões, dos helicópteros, mas é também dos drones, é também dos mísseis, é também das munições de artilharia, é também de um conjunto de meios militares, de munições, que, digamos, voam livremente e têm que ser reguladas, não é? Portanto, o fator de risco para os airmen, para os, digamos, homens do ar, e mulheres, não é? Para as mulheres e homens que andam no ar, é muito grande, não é? Acresce que refere a proliferação destes meios, drones. Então hoje estamos numa guerra completamente distinta, onde há centenas de drones a voar, voam baixo naturalmente, mas há os drones que voam a altitudes bastante maiores, até há o Global Hawk que voa, digamos, à altitude no avião civil, não é? E as dificuldades em assegurar a sua coordenação em todas as dimensões do campo de batalha exponenciam o risco da ocorrência de incidentes, aquilo que chama-se o friendly fire, o fogo amigo, como se diz uma tradução pobre portuguesa. Pelo que a regra é estabelecer restrições muito apertadas ao sobrevoo, fora das atividades realizadas pelas forças militares. Portanto, em princípio, em zonas de guerra, voam apenas aeronaves militares. Aeronaves civis que voem têm que ser com medidas de coordenação muito estreitas, não é? É assim comum o recurso a medidas como chamadas no-fly zone, portanto, as zonas de exclusão aérea, não é? Sobre a totalidade ou parte do território do teatro de operações. A primeira coisa que se faz quando há um conflito é definir a área de operações. E essa área de operações é uma área que está restrita, não é? Se formos ao Flight Radar, por exemplo, agora, o Flight Radar, que tem acesso e mostra
todo o fluxo de aeronaves civis, se repararem certamente, sobre a Ucrânia não veio nenhum avião. Sobre a Bielorrússia também não, porque houve aquele incidente, se recordam, de um avião que a Força Aérea obrigou a aterrar, e a partir daí, portanto, praticamente não há nenhum avião que voa. Voam a companhia turca, as companhias russas, mas sobre a Ucrânia não há nenhum avião a passar, não é? Há os aviões militares, naturalmente, mas esses não têm um transponder ligados. Tal como em tempo de paz, o sobrevoo do teatro de operações obedece a procedimentos rigorosos, e a medidas de controle positivo em tempo real, tendo em conta o impacto das consequências de um desastre aéreo, não é? Mesmo entre beligerantes, mesmo entre os beligerantes, mesmo entre os russos e os ucranianos, há uma intenção de impedir a ocorrência de catástrofes desta natureza, civis, não é? E que leva à manutenção de canais de ligação e coordenação entre os beligerantes. Por exemplo, e depois pode haver aqui falhas, não é? Todos nos recordamos, em 2014, houve o Malásia, o avião das linhas aéreas da Malásia, o voo número 17, foi abatido por cima da Ucrânia. Passou por cima do Donbass, passou por cima de Donetsk, e um míssil Buk deitou-o abaixo. Ainda hoje se discute se o míssil era russo, se era ucraniano. O que é uma verdade é que esta ocorrência levou à morte de 298 ocupantes. 298 pessoas morreram. Ou há naturalmente uma falha quando resulta de quê? Resulta de não se ter considerado que aqui estava a decorrer um conflito naquela região, julgava-se que era um conflito de baixa intensidade entre milícias locais, esqueceram-se era que as partes tinham sistemas de defesa aérea. E, portanto, este avião foi abatido. Propositadamente ou por incidente, ainda hoje não se sabe. Mais recentemente, todos nos recordamos, na região de Belgorod, um avião civil, um Ilyushin 76, que ia carregado com prisioneiros de guerra ucranianos para ser trocados, foi abatido. Foi abatido, tendo havido uma coordenação, entra naquilo que disse há pouco, entre russos e ucranianos, que esse avião ia para Belgorod com 70, se a memória não atraiçou, 75 ou 80 prisioneiros ucranianos, que naturalmente morreram. Se foi intencional, se foi incidente, cá está, mostra como o impacto de um acidente aeronáutico é absolutamente brutal, não é? Portanto, e é sempre, digamos, um dos elos mais fracos do sistema. É quando se quer produzir uma ação desta natureza, a parte aérea presta-se muito a isso. Por regra, os teatros de operações, mesmo em situações de crise, aquelas missões de extração não combatentes, como nós costumamos fazer quando há alguma crise num país, por exemplo, num país qualquer, em que vamos buscar os nossos imigrantes ou uma força europeia, normalmente os aviões civis voam para bases avançadas, e para os teatros de operações só voam aviões militares. Agora, rápidas conclusões. A gestão de catástrofes em contexto civil caracteriza-se por uma maior diversidade e maior probabilidade de ocorrência. A par das catástrofes que ocorrem em tempo de paz, as causadas por origens naturais ou humanas, num contexto de conflito, as catástrofes podem ser resultado das próprias ações militares, seja como efeito de segunda ordem, seja como parte das próprias ações, e provocadas com vista a atingir o impacto nas operações militares. Em ambas as categorias, a necessidade de defesa e mitigação e prevenção de catástrofes mantém-se tanto em tempo de guerra como em tempo de paz. É uma preocupação central das autoridades civis, que não se diluem quando há em conflito, antes pelo contrário, e dos comandos militares. Há uma estreita coordenação, porque os militares saem dos quartéis e passam a ser uns atores no sistema social. Este domínio faz parte do planeamento operacional também, conduzindo à colaboração com os respectivos agentes, à elaboração de planos de contingência. As estruturas direcionadas para estas ocorrências, as estruturas de proteção civil, mantêm em período de conflito uma relevância idêntica ao que oferem em tempo de paz, se não mesmo acrescida, ganham mesmo mais acuidade a eficácia da sua atuação, tendo em conta o facto da dimensão destas ocorrências ser exponenciada pelo ambiente de guerra. A aviação civil é talvez o setor que de imediato sofre o impacto do ambiente de crises e conflito, mas há outros domínios, naturalmente, e normalmente a senhora professora Noémia
Cunha, Salgado Cunha escolheu esta área, mas há, por exemplo, há outras que com idêntica ou com preocupação semelhante. O caso, por exemplo, hoje temos atividades que são afetadas quando na sua atividade em zonas de operações, temos presente, por exemplo, a disrupção da navegação no Mar Vermelho, não é? E o impacto que tem no comércio internacional, resultante da ação do Ansar Allah, que é os chamados Houthis, hoje no quadro do conflito do Médio Oriente, provocado com um impacto considerável no comércio internacional, e que dependendo da navegação no Golfo de Adém, no Mar Vermelho e no Canal de Suez, irreditando a Rota do Cabo. Em síntese, e para terminar, as catástrofes associadas a situações de crise e conflito armado fazem parte do novo normal, com tendência para agravamento, tendo em conta as perspectivas de evolução das tensões numa ordem internacional em processo de rápida transição para uma ordem multipolar e policêntrica, sendo os atuais conflitos em curso, tanto no leste da Europa como no Médio Oriente, constituem os efeitos emergentes desta luta em titãs, entre um bloco emergente e um bloco que luta por manter naturalmente a sua relevância e a sua hegemonia. Estão assim criadas condições para mais e maiores catástrofes, que oxalá não nos surpreendam nem coloquem em risco a nossa existência como espécie deste planeta Terra, que é o único que temos. Obrigada, Sr. General. Respondeu-me a uma série de questões e dúvidas que eu tinha aqui. Agradeço-lhe por isso. Passo também agora a palavra aos nossos convidados do outro lado, que estão a assistir, aos nossos alunos, para colocarem questões ao Sr. General. Façam o favor. Creio que fui clara. Demasiado clara. Parece-me que sim. Só elogios para o Sr. General. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Senhora professora Luís Marinha, tem alguma questão ao Sr. General para colocar? Eu não sou especialista nestas coisas, mas ouvi com muita atenção. Enfim, na minha vida também passei por alguns momentos, não de crise, mas onde, de certa maneira, participei em alguns ensaios para definir, ao fim e ao cabo, aquilo que se fala muito hoje, que era uma política europeia de defesa. Eu tive a oportunidade, que foi uma oportunidade única, de participar numa iniciativa falhada, que foi a tentativa da criação de uma Constituição Europeia. E a Constituição Europeia, eu era deputado europeu nessa altura e tive o privilégio de ser constituinte, passa a expressão, de uma Constituição que por referendo, os franceses decidiram mandar às ortigas, é aliás paradoxal que seja agora o presidente Macron que venha a dizer que seja, digamos, o principal intérprete da ideia de uma política europeia de defesa, quando foi a própria França, numa altura difícil, como aliás já tinha sido a França em 1952 ou 53, que também tinha chamado a Comunidade Europeia de Defesa. A França às vezes faz bem e faz mal, mas a França é a França, é o que é. Mas a questão que eu gostava de lhe pôr é o seguinte: suponhamos, e eu desejo que assim seja, penso que todos nós, que definitivamente a União Europeia, percebendo que o guarda-chuva americano nem sempre permite que nós possamos abrigar debaixo dele, assim, a América é a América, na Segunda Guerra entrou na Primeira, mas na Segunda demorou muito a entrar, o Roosevelt encontrou-se com o Churchill muito tarde, a meio do Atlântico, há uma idiosincrasia do isolamento que a gente conhece e sabe que é agora potenciada pelas eleições e, de certa maneira, é um dos temas dessas eleições e esperemos que o Trump não ganhe. E, portanto, tudo isso vai no sentido de que uma velha aspiração europeia de construir a sua própria defesa e atenuar, de certa maneira, o risco, venha um dia a ser uma realidade. Todos nós constatamos, no entanto, neste momento, que se nós não tivéssemos, nós não temos não só
meios materiais, não estou a dizer que não tenhamos meios financeiros, isso é uma questão política, mas meios materiais e técnicos para nos defendermos convenientemente, e inclusivamente neste momento para ajudar a Ucrânia, não os temos, desde logo a nível das munições, por exemplo, que é a coisa que mais falta faz. Eu gostava de colocar uma questão sobre esta. Eu sou um adepto da política europeia de defesa. Eu acho que nós devemos ter uma política autónoma de defesa e de segurança, naturalmente, e uma diplomacia também o mais unificada possível. Portanto, também tive a oportunidade na minha vida de lidar com José Borrell, que foi comigo constituinte, de facto, na Convenção Europeia, que é um homem que eu admiro imenso, e que tem sempre teve esta ideia da criação de uma política europeia de defesa. O que eu lhe pergunto é o seguinte: se a Europa se predispuser, do ponto de vista político, a fazer em relação à questão da defesa aquilo que fez em relação às consequências do Covid, aquilo que fez ao Covid, nós vamos a tempo, ou quanto tempo é que demora, se politicamente todos os obstáculos forem ultrapassados dentro dos próprios 27, vamos a tempo de ter a esperança de que num prazo útil possamos vir a ter aquilo que nos faz falta, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista material, eu queria falar em armas, Sim. para que pelo menos tenhamos uma capacidade não só de auxílio, mas também de dissuasão verdadeiramente efetiva. Muito obrigado, senhor. Temos hipótese. Professor, muito obrigado pela questão. Essa é, como costumo dizer, a pergunta do milhão de dólares, não é? Mas aquilo que parece impossível hoje é uma realidade amanhã, desde que haja vontade política, não é? O senhor professor lembra-se, certamente, de toda a dificuldade que era vista com a perda da moeda. Quando os franceses, os portugueses, perder o escudo era a perda da soberania, e víamos ilustres académicos, pessoas por quem temos o maior respeito, a maior, digamos, até reverência, de defender de que a perda do escudo seria a perda da nossa soberania. Não foi. Portanto, porque houve coragem, hoje a geração que hoje está nas cadeiras das universidades não concebe uma Europa com fronteiras, como me recordo de estar horas ali para passar a fronteira da Espanha para ir comprar caramilhos, não é? Para ir comprar caramelos, não é? E só para meter um carimbo, um guarda fiscal estava ali e punha um carimbo no passaporte. É completamente ridículo, não é? Portanto, a questão aqui está na vontade política, e está num nível de ambição, está num nível de visão, e está no perceber, no compreender que a Europa, a União Europeia é um projeto de paz pelo comércio. De paz pelo comércio. Aliás, vem do século XVIII, não é? Dessa ideia da paz pelo comércio na Europa. Perdão, senhor. Peço desculpa. É a troca. É isso mesmo. É a paz pelo comércio, portanto, porque os pilares da função do Estado é a segurança e o bem-estar. E quando não há bem-estar, não há segurança, não é? Mas há uma dimensão fundamental na Europa, que é a dimensão cultural. Nós europeus, temos porque é a questão das pertenças, não é? Digamos, eu posso me sentir digamos, de Coimbra, posso me sentir um beirão, um português, um europeu, não é? Portanto, há é a gestão das identidades, das pertenças, nem tantas identidades, porque às vezes as entidades até atrapalham este processo. Talvez o problema que a Europa tenha tido foi um alargamento demasiado rápido e não houve um aprofundamento. Não sei se o seu professor, que, digamos, com o conhecimento que tem da realidade da União Europeia, talvez o termos alargado a Europa, porque nós, na parte ocidental da Europa, temos um approach, permita-me o inglesismo, diferente, por exemplo, de um polaco ou de um búlgaro ou de um romeno. Quando vamos à Roménia, é interessante, chegamos lá e vemos a bandeira romena,
mas de um lado da bandeira está a bandeira da União Europeia e do outro está a bandeira da NATO. A nós não nos passa pela cabeça meter a bandeira da NATO entre a bandeira portuguesa e a da União Europeia, não é? Porquê? Porque a visão, o Ocidente para os países do leste europeu, digamos, a Europa foi um sucedâneo, o importante foi estar para a NATO, foi segurança, foi garantir a segurança perante digamos, o vizinho imenso que tem ali ao lado, não é? Portanto, agora, a questão neste momento, e como europeísta, partilho esse sentimento com o senhor professor, a Europa foi a solução da perda dos impérios. Quando a Europa, os países europeus saíram, a Europa, entenda-se, a União Europeia, os países europeus perdem os impérios, digamos, a forma de darem, de saltarem o trauma da perda dos impérios, de terem perdido o mercado que os impérios lhes davam, foi o mercado europeu. E é também uma questão civilizacional. Nós, aqueles que têm mais anos como eu, lembram-se que era Portugal nos anos 60. Era muito pequeno na altura, mas nos anos 70 já não era. O que era Portugal nos anos 70? E o que é Portugal hoje? Portanto, vivemos isso, efetivamente, é um desafio que foi lançado aos portugueses. Basta olhar em termos de proteção civil, o que é que tínhamos em proteção civil nos anos 70? Nada. O que é que temos hoje, não é? Em termos de desenvolvimento humano, em termos de preocupação. Portanto, agora, a questão aqui, efetivamente, é uma questão política. E é uma questão de perceber, e isso aí, permita-me que estamos aqui na universidade, que é um espaço de liberdade de pensamento. Essa é a grande mais-valia, são os centros, os think tanks verdadeiros são as universidades. A questão é que nós somos aliados dos Estados Unidos, mas não devemos ser vassalos. Porque os interesses da Europa são coincidentes com os Estados Unidos em muito, são coincidentes com o Canadá em muito, mas há pontos onde não serão. E, naturalmente, os Estados funcionam ou procuram salvaguardar os seus interesses. Os interesses europeus, e viu-se no tempo de Trump, que aplicou sanções à Europa, como nos recordamos, exceto o champanhe, como estamos a referir, porque ele gosta de champanhe, certamente, e a esposa também. Mas, digamos, a questão a defesa europeia tem que ser autónoma. Não pode ser, dizer que a defesa europeia é a NATO é uma falácia, porque a NATO é uma estrutura americana. A NATO foi produzida, construída e existe para, naturalmente, como a forma dos Estados Unidos, como é o AUKUS. O AUKUS que foi criado o ano passado, não é? É um instrumento norte-americano, naturalmente, para a sua política externa no Indo-Pacífico. A NATO é um instrumento norte-americano para a sua política externa. Ora, sair da NATO, naturalmente que não. Agora, temos é que ter um pilar europeu na NATO. E o pilar europeu tem que estar de igual para igual. Não é vir um dos países pedir, se a memória não me atrás, eu acho que foi a Moldávia, pedir à União Europeia garantias de segurança, e a senhora von der Leyen remete-as para a NATO. Não, isso não é nada connosco, é com a NATO. Nós só pagamos, somos Portanto, a União Europeia tem que ter uma capacidade militar. E a capacidade militar é começar daquilo que os países não podem ter. Os países individualmente não conseguem ter porta-aviões, não conseguem ter transporte estratégico, não conseguem ter reabastecimento estratégico, não conseguem ter satélites, aquilo que aqui os anglo-saxónios chamam os enablers, aquilo que custa bilhões e que não faz sentido cada país ter o seu. E depois procurar uma harmonização e uma repartição de trabalho. E depois também, se olharmos, basta olhar para os Estados Unidos e imitar o modelo americano, que é um modelo muito bom. Cada Estado nos Estados Unidos tem a Guarda Nacional, que é os exércitos e Força Aérea e Marinha local. E tem o Exército Federal. Nós deveríamos pensar, e já temos uma guarda costeira, e lembramos que aqui há uns anos a nossa Marinha, aquilo era a perda da soberania, porque vinham aí os navios de Frontex a ocupar a nossa água territorial. Nada, antes pelo contrário, pagam, a União Europeia paga as embarcações da GNR, não é? Portanto, é preciso ter visão política e é preciso que a União Europeia passe para ser uma estrutura federal.
só quando tiver uma estrutura federal, verdadeiramente, e ter verdadeiras políticas primeiro, política externa autónoma, não é? E depois uma política de segurança e defesa autónoma e em pé de igualdade com os nossos parceiros americanos, porque a partir de janeiro do ano que vem podemos ter um inquilino na Casa Branca que já começou a fazer ameaças e que nos trata como vassalos. E a União Europeia, em termos económicos, em termos civilizacionais, em termos populacionais, em termos culturais, é capaz de ser superior aos Estados Unidos. Acho que estamos todos de acordo com isso. Não é? E é a civilização, digamos, tal e qual a conhecemos, a civilização começou naturalmente na zona da Mesopotâmia, não é? Foi lá que nasceu, mas foi aqui que se desenvolveu a revolução, o espírito das luzes, a centralidade na pessoa humana, não é? O desligarmos da ideia teológica para nos centrarmos na ideia humana, colocar a pessoa humana na centralidade daquilo que é hoje a segurança humana que estivemos hoje aqui a discutir. Portanto, estou em querer, Sr. Professor, e para concluir, porque já me estou a alongar em demasia, a Europa tem que ser autónoma. Agora, não pode é fazer sistematicamente um documento que morre no dia em que o apresentam, como aquela coisa com o nome estranho da bússola estratégica, que não é nada, não é? Que não é rigorosamente nada. E depois, verdadeiramente, o que vemos e depois ainda há outra dimensão, que é a dimensão industrial, não temos tempo aqui para estar aqui a debater, mas, de uma vez por todas, tem que se perceber que as indústrias estratégicas têm que ter um controlo, digamos, no Estado, não é? Porque se as indústrias estratégicas estiverem mais preocupadas propriamente com a distribuir dividendos aos stakeholders, não é? Aos shareholders, aos acionistas, naturalmente uma munição de 155 na Europa custa $8.000 e na Rússia custa 600, não é? Portanto, é uma questão de eficácia, não é? É uma questão de eficácia. Obrigado. Mas desculpa, alonguei-me demasiado. E gosto muito de ouvir um militar falar desta maneira. Não, muito obrigado, Sr. Professor. Sr. General, temos aqui algumas questões. Faz favor, senhor. Da Lucília Lopes, ela diz-nos: o Sr. General considera que Portugal está preparado para este novo normal? Não está minimamente, senhora professora. Em termos de militares, em termos de proteção civil, sim. Em termos de proteção civil estamos bem. É a ideia que tenho, perdoar-me ao seu comandante, que está aí ao lado da senhora, mas eu creio que em termos de proteção civil estamos bem. Estamos bem. Em termos daquilo que é a segurança humana, creio que demos saltos de qualidade. Aliás, a criação, muito recentemente, dos comandos regionais pela proteção civil foi um salto. Aliás, basta ver as diretivas que a AGIF faz. São baseadas os documentos, os documentos que a AGIP tem vindo a produzir, os documentos são produzidos no âmbito da proteção civil. Quem lê um documento daqueles vê que quem o fez, quem o elaborou, conhece a teoria dos sistemas. Portanto, já está num novo paradigma, não é? No paradigma, em termos securitários, no plano meramente de emprego da força militar, não me parece. Muito sinceramente, em termos do nosso posicionamento de relação externa, dá-me a ideia que o seu professor que, digamos, conhece muito melhor, digamos, o ambiente político do que eu, não é? Creio que neste momento estamos numa encruzilhada, num dilema, estamos perante um dilema de que o nosso ambiente natural, que é o ambiente natural, não direi eu, digamos, a área de interesse estratégico conjuntural, digamos, que é a CPLP, não é? O espaço de interesse estratégico conjuntural, não é? Que é a CPLP, nem direi conjuntural, acho que é até mais do que isso, é quase o nosso espaço de interesse estratégico permanente, se os brasileiros e os angolanos não se zangarem de usar este termo, é naturalmente os países da lusofonia, aqueles que partilham a nossa língua, partilharam história connosco, aqueles que gostam de vinho tinto e comem bacalhau, não é? Como nós, aqueles que, digamos, que se expressam com a mesma língua,
E depois há a afinidade europeia, que é naturalmente o espaço geográfico onde nós estamos, e naturalmente é a nossa grande prioridade. Há naturalmente um país que tem uma fronteira marítima connosco, que é os Estados Unidos, e somos um país atlântico, mas não somos só um país atlântico do norte, somos um país que através dos nossos afiliados, digamos, nossos parceiros, têm um interesse no Atlântico Sul. E neste momento o mundo está a evoluir de forma que uma parte está de costa com a outra. E nós somos um país de pontífices. Nós fomos grandes quando tivemos capacidade de interrelacionar civilizações. Quando o Dom João II mandou uma embaixada ao rei do Congo e não mandou um exército, mandou um embaixador. Mandou um embaixador eh, e seduziu o rei do Congo, no bom sentido, não é? Quando ele perguntou, tu deves ser o rei de Portugal. Ele disse, não, comeu há lá 200 mil. Eu sou um simples súbdito do rei de Portugal. Foi isso que disse portanto, foi esse conhecimento, essa tolerância, esse saber que o João II enganou os espanhóis, não é? Entregou-lhes as Canárias e ficou com as ilhas todas. Ficou Cabo Verde, ficou com os Açores, com a Madeira. Portanto, ficou com tudo e ficou com a África, não é? E entregou aos espanhóis as Canárias. Portanto, é essa capacidade de fazer pontes, da diplomacia, da política, não é? Nós temos um corpo diplomático histórico, não é? Que hoje, quando ouvimos as declarações do nosso Ministro dos Estrangeiros, ficamos preocupados, não é? Dá-me a ideia que sem qualquer conotação de ordem partidária, por favor, entendam-me, não é? Agora, temos é que perceber que o mundo está a mudar e que é difícil tomar opções, mas há uma opção que temos que tomar, é fazer pontes. Saber fazer pontes entre civilizações. Porque um país pequeno como nós, um país descontínuo como nós, se tivermos um conflito neste momento na Europa, se o conflito entrar, digamos, se a Europa passar deixar de ser, a sair da guerra híbrida em que está contra a Rússia, passar para uma guerra efetiva, nós, como é que podemos ser alvo de um bloqueio por causa dos americanos? Naturalmente, são os americanos que o dizem, não é por causa deles, os próprios americanos é que o dizem. Se entrarmos em guerra com a Rússia, a primeira coisa que eles fazem é um bloqueio naval à Europa Ocidental para impedir o reabastecimento ou o reforço vindo do lado de lá. E nós levamos por tabela, se me permite. No período, do período antes de 25 de Abril, não é? O Portugal manteve-se neutro, também por isso. Foi por isso que mandou pintar os bacalhoeiros de branco. Não é? Para não ser não serem afundados pelos submarinos alemães, na altura. Portanto, nós somos um país descontínuo. Portanto, a nossa posição deve ser um bocado, como diz a Marinha no 25 de Abril, que é de neutralidade ativa. Nós devemos ter onde está o nosso coração, onde está o nosso interesse. Mas, acima de tudo, deve estar o nosso interesse. Portanto, a mim me preocupa é que muitas vezes vemos a nossa elite política preocupada, perdoem-me, este tema é sempre deselegante, os nossos decisores políticos muitas vezes embarcam em ondas e esquecem-se de analisar primeiro o interesse nacional, que é o interesse do povo português, que deve prevalecer, e naturalmente num quadro daquilo que é a Europa, etc. Mas não temos muita certeza que, às vezes, como há pouco o Sr. Professor falou, toda esta maratona do Sr. Macron é capaz de não ser pelos interesses da Europa, mas mais pelos interesses, digamos, curar traumas da humilhação que teve em África e da necessidade de se querer pôr em bicos de pés, ele até não é muito alto, não é? De se querer pôr em bicos de pés na Europa, nesta disputa com a Alemanha, do aquilo que foi o eixo Paris-Bonn, agora Paris-Berlim, e que já não é tanto eixo quanto foi, não é? Muito obrigado, Sr. Professor, penalizo-me por ter... Já temos aqui mais 3 perguntas, as pessoas entusiasmaram-se tanto, tem aqui Obrigado. Do Dr. Luís Miguel, tendo em conta a grandeza dos nossos mares portugueses, são um ponto estratégico, poderá a Federação Russa atacar os cabos submarinos, capacidade de resposta ou mecanismos de defesa tem Portugal para fazer face, por exemplo, a uma catástrofe destas? É uma questão mais pertinente. É certamente um aspecto a ser tomado em consideração. Aliás, vimos que o Ansar Allah no Iémen
atacou os cabos subaquáticos, os submarinos que passam ao largo do Iémen, não é? Uma das ameaças veladas que temos visto até, ameaças não direi, digamos, rumores, que em relação, portanto, à questão do Nord Stream é os cabos submarinos poderem ser objeto de ataque. Nós não temos uma marinha muito forte, naturalmente, não é? Não temos uma marinha muito forte e é relativamente difícil, digamos, assegurar, é uma fragilidade, eu diria que é uma fragilidade, as tais situações que nem nós nem ninguém consegue, como se viu no Nord Stream, né? Nem nós nem ninguém consegue assegurar por meios militares da ação direta uma segurança a esses cabos, não é? Isso tem que ser fundamentalmente através de um acordo, da mesma maneira que há uma convenção internacional, um acordo internacional para a desmilitarização do espaço e estamos em risco de ter um conflito, aliás, um conflito leste-oeste, começa pelo espaço. Começa pelo espaço, porém não temos tempo agora para elaborar muito sobre o tema, não é? Mas a primeira coisa que os americanos fazem, que os russos farão, é destruir os satélites de eletroópticos, salvo erro, que fazem a vigilância sobre a Rússia. E os russos fazem, e os americanos fazem a mesma coisa, destruir a rede de satélites, digamos, de espionagem que os russos têm, não é? E depois a seguir, digamos, se entrarmos num patamar, basta saber que toda a comunicação do exército ucraniano é feita pelo Starlink. Os Starlink são centenas de satélites, portanto, e há a possibilidade da destruição destes satélites ou por rompimento nuclear, que não causa, digamos, aquele efeito, faz-me agora o nome, que é aquele, Kesslering. O efeito de Kesslering. Porquê? Porque é feito são os raios gama, são o erro, que fulminam os satélites, não é? Só que matam os amigos, variam os amigos e os inimigos. Portanto, como há um entendimento, digamos, aqui os global commons, como se costuma dizer, que é os fluxos marinhos, que é o espaço, que é a internet, tem que haver um entendimento entre as partes. Porque são os global commons, não é? E em relação aos fundos marítimos, não é? Se não houver digamos, se não houver um entendimento, uma regulação ou um acordo internacional, é verdadeiramente uma catástrofe. Verdadeiramente uma catástrofe. Porque nós esquecemos que a internet, nós temos a internet, mas não está ligada apenas às torres que as telecomunicações e às redes fibra óptica, está ligada também por cabos subaquáticos entre os continentes. Portanto, eu sinceramente, pessoalmente, só vejo uma saída que é um entendimento internacional e um tratado internacional de desmilitarização. Faz favor, Sr. Professor. É a diplomacia das catástrofes. Com certeza é a diplomacia das catástrofes. É mesmo isso, Sr. Professor. Porque os danos são tão grandes, em boa verdade, a diplomacia das catástrofes deveria passar por uma desnuclearização, não é? Por perceber que se houver uma guerra nuclear estratégica, morremos todos, não fica ninguém. Estratégica, mas agora tática não é bem assim. Mas cá está, não é? Mas todos nós sabemos que há convenções, por exemplo, que proíbem as minas antipessoais, não é? E estão elas a ser utilizadas em força. Mas não sei se respondi. Mas... Claro que sim. Claro que sim. Senhora General, temos aqui mais três, eu talvez lesse todas de uma vez, do nosso querido aluno, Dr. Kevin, na qualidade de médico e aspirante a mestrado em saúde pública, quais os comportamentos criminosos internos e externos que mais impactam na saúde da população. Depois temos a doutora Paula Vicente. Eu gostaria de saber a opinião do Sr. General sobre a viabilidade de conjugar a coordenação entre vários países na Europa, em caso de catástrofe humanitária, por exemplo, existindo diversas orientações políticas nos diferentes países, e a doutora Maria Pinto, doutora Carlos, não chegou a escrever. Pronto, então, Sr. General. Ok.
Quer falar? Muito bem, senhora professora. Em termos, se percebi bem, a questão do doutor Kevin é a questão das ameaças internas e externas em termos, vista na perspectiva médica, não é? Uma perspectiva de técnico de saúde, é isso, não é? Que era este. Portanto, como se, naturalmente, a questão das pandemias, não é? Aliás, já se fala na pandemia X, dá-me ideia, pandemia X, eu creio que é aquela que ainda não sabemos que é, mas sabemos que vai haver, não é? Portanto, eu tenho em conta, ou tenho presente a urbanização, a maior parte da população do mundo viver em cidades, as megacities, não é? As metrópoles imensas, e que nem todas vivem nas condições de desenvolvimento humano em que estamos hoje, não é? E a explosão demográfica que estamos a assistir, já vamos dos 8 mil milhões de habitantes no mundo, há países que são verdadeiras, digamos, fontes de explosão demográfica, e nem todos estão, digamos, em estados de desenvolvimento que lhes permite acomodar, digamos, a capacidade económica e permitir a toda a sua população ter condições de vida, salubridade, da água, de saneamento, etc. Portanto, os riscos de termos uma nova pandemia são exponenciais, não é? Isso, digamos, os especialistas nesta matéria de análise de risco sabem bastante melhor que eu. No nível externo, eu creio que essa é a grande preocupação. Portanto, isso é uma pressão muito grande sobre o sistema de saúde. Naturalmente, o sistema de saúde, o sistema de emergência, é um dos sistemas, portanto, digamos, da rede de emergência, proteção e socorro que o nosso país tem, portanto, em termos nacionais e internacionais. A União Europeia, o Ocidente, digamos, o mundo em geral, teve uma capacidade absolutamente notável de reagir ao Covid. Nós já varremos da nossa memória esses momentos em que tivemos confinados em casa. Esse terror que tivemos de nos cruzar com outros cidadãos e que nos afastávamos a cara, suspendíamos, era a etiqueta respiratória, como se recordam, o medo que se apoderou de nós, não é? Portanto, racional e natural, o medo tem sempre uma componente irracional, mas o medo resulta da necessidade, digamos, da sobrevivência da espécie, da nossa alta defesa, não é? Portanto, os riscos de uma pandemia são efetivos. Portanto, um sistema de saúde, ou um sistema de saúde digamos, um pilar essencial para a tal segurança humana, o tal freedom of fear, não é? A liberdade digamos, a liberdade do medo, não é? Digamos, estar, digamos, não ter livre do medo e livre da necessidade. Portanto, na minha perspectiva, sinceramente, é a questão mais premente, tanto no quadro internacional. No quadro nacional, digamos, creio que nós hoje vivemos num mundo de tal forma em que o que se passa fora rapidamente tem impacto aqui, não é? Nós somos um país de uma dimensão relativamente pequena, felizmente temos um sistema de saúde que funciona muito bem, temos um sistema de proteção e socorro que funciona muito, muito bem, portanto, estamos... digamos, são dois sistemas que, no plano internacional, digamos, pedem mesas a qualquer país, não é? São poucos os países que têm esta nossa capacidade. Agora, em relação à questão o assunto da questão que foi colocada, nós já temos um mecanismo europeu de proteção civil, não é? Que é acionado sempre que há uma situação de catástrofe e os nossos bombeiros, digamos, os vários agentes de proteção civil, digamos, são projetados, destacados mais propriamente, com alguma frequência. Era importante termos, e sei que temos hospitais de campanha, mas termos módulos, e posso estar a dizer uma blasfémia para os especialistas de proteção civil, módulos de projeção, digamos, de apoio, digamos, de participação internacional. Estamos a aumentar a capacidade aérea, nomeadamente com a aquisição de aeronaves, com a atribuição dessa tarefa à Força Aérea. Portanto, foi é uma missão que a Força Aérea pode cumprir, foi uma decisão política, tudo bem, o importante é que o que interessa é focalizarmos-nos na eficácia, se funciona ou não funciona.
e se os bombeiros, quando precisam do helicóptero, ele lá está. Isso é que é importante, não é? E fazê-lo ao mais baixo custo, com a maior nível de efetividade, portanto, máxima eficiência, máxima eficácia, é o desejável, porque os recursos são finitos, não é? E a boa gestão de recursos permite potenciar a capacidade dos meios. Portanto, já existe um mecanismo europeu de segurança e de proteção civil, há um fundo de segurança interna e há os fundos da União Europeia que, felizmente, têm sido canalizados também para o nosso país e nos têm apoiado e nos têm permitido modernizar as estruturas de proteção civil. Temos, felizmente, uma articulação, é capaz de ser, e digo, não é por estar, tenho dito em em todos os fóruns em que tenho estado presente, neste momento, nos vários pilares da segurança nacional, entenda-se, o pilar da intelligence, portanto, das informações, o pilar da defesa nacional, portanto, pilar militar, o pilar da segurança interna, portanto, o pilar policial, e o pilar da segurança humana, o pilar, digamos, da proteção e seguro, o único que está bem estruturado, bem organizado, poderá não estar ainda como os seus operacionais gostariam, mas o único que está dimensionado para fazer face aos desafios da atualidade é o da proteção civil. Todos os outros estão inquinados por corporativismos, estão inquinados por ineficiências absolutamente, digamos, inqualificáveis. Portanto, infelizmente, e com isto terminava, infelizmente foi preciso termos um desastre, uma catástrofe em Pedrógão, termos tido aquela catástrofe verdadeiramente, digamos, que a todos nos chocou, mas aprendemos as lições. E o que é uma verdade é que o sistema de proteção civil, proteção e socorro, perdão, funciona muito bem. Assim, os poderes políticos o saibam preservar e o saibam, digamos, acarinhar. Porque esse é o único que está bem. Agora, os outros deveriam olhar e aprender alguma coisa, a começar pela parte de segurança interna, devia aprender alguma coisa com aquilo que se faz, na proteção e socorro. Senhor General, antes de passar a palavra ao Sr. Comandante para fazer os comentários finais, eu gostaria de dar a palavra à doutora Maria Pinto. Olá, boa noite a todos. Estão a ouvir? Muito bem. Boa noite. Eu queria começar por dar os parabéns desde logo por esta iniciativa e que tem a ver precisamente com a pós-graduação que é coordenada pela professora doutora Noémia Cunha. Uma excelente iniciativa, este ciclo de conferências do Instituto Superior Miguel Torga. Queria também dar os parabéns ao Sr. General Agostinho Costa pela extraordinária conferência com que nos presenciou e aprendi muito com ela. E não sei se será uma pergunta, se não será uma pergunta, também não me quero mesmo alongar por causa do tempo que nos resta, mas o senhor General, e muito bem, falou que, portanto, que existe neste momento uma mudança de paradigmas no que diz respeito à segurança, portanto, e a centralidade desse novo paradigma, portanto, está relacionada com a segurança da pessoa humana. E que os Estados têm, no fundo, também uma das obrigações, e eu acho que sim, portanto, é a obrigação de proteger as pessoas, de proteger o ser humano. Ora, portanto, eu sou de História. E, portanto, uma das temáticas que também fui estudando ao longo do tempo tem a ver exatamente com as guerras, com a evolução da guerra, quer dos mecanismos de guerra, quer outros aspectos, mas, de facto, aquilo que eu vejo, por exemplo, nestes conflitos recentes, quer o conflito europeu, quer o conflito do Médio Oriente, e agora aflige-me diariamente as imagens que vejo desta brutal crise humanitária que deriva exatamente destas guerras, e eu pergunto, no fundo, a ideia que tenho é que existe,
existem regras, na guerra também existem regras, não é? E tratados, penso eu. Portanto, eu pergunto, quando eu vejo imagens na televisão de crianças, adultos, mas crianças, que me fazem lembrar os campos de concentração de Auschwitz, não é? Portanto, crianças que morreram cadavéricas, esqueléticas, e adultos também, portanto, e que passaram fome, que certamente morreram também doentes e com uma enorme debilidade. Eu pergunto, mesmo a nível de segurança, de defesa destas populações, de regras que as guerras devem ter, o que é que no fundo está a falhar? Porque no fundo evolui-se tanto ao longo do tempo, não é? No que diz respeito à saúde, à ciência, às ciências da guerra, tudo isso, às armas, etc. E em termos humanitários, parece que o mundo não tem acompanhado, não é? Portanto, parece que não há um acompanhamento em termos humanitários daquilo que se passa a outros níveis. Eu gostaria um bocadinho de ouvir só portanto, o sentir do General Agostinho Costa sobre este assunto. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado pelas suas palavras e muito obrigado pela questão. E é absolutamente chocante. É absolutamente chocante o que assistimos, não é? Aliás, em Gaza, estamos com 5 meses de conflito, 12.300 crianças. Portanto, morreram mais nestes 5 meses do que em Gaza, crianças, do que em todos os conflitos no mundo nos últimos 4 anos. Portanto, 31.000 civis mortos, mais de 70.000 feridos, andará nos 7.000 desaparecidos também. Portanto, o volume, a barbárie, Israel não se liberta desta imagem nos próximos centenas de anos. Muito mais um povo por quem temos bastante simpatia, e mesmo a sua autora é de história e sabe que temos má consciência em relação ao povo judaico, face aos 300 anos quase 300 anos de Inquisição e que é um povo para o qual sofreu como nenhum. Como é que é possível? Isto consubstancia um retrocesso civilizacional a todos os níveis. A doutora falou, há regras, há o direito internacional humanitário. Quando esta guerra começou e quando o senhor Ministro da Defesa Gallant disse que não ia condicionar os militares israelitas a terem de obedecer ao direito internacional humanitário, às leis da guerra, ficamos logo preocupados. E o que vimos, efetivamente, é uma atuação de um exército que está ao nível do Gengis Khan para pior. Portanto, as televisões não mostram as imagens, felizmente. As televisões, a sua autora, não mostram a verdadeira dimensão da barbárie, a destruição a grande parte do património, as vidas humanas que se perderam, as infraestruturas de educação foram todas destruídas, as universidades foram todas destruídas, os hospitais, a grande maioria foi destruído, portanto, não tem qualificação. É uma catástrofe, é uma mega catástrofe, é feita propositadamente, com uma intenção de causar o choque, o pânico, aquilo que no Iraque se chamava, e víamos um pivô da televisão muito exaltado a dizer, é o shock and awe, não é? O pânico, o pavor e o choque. Portanto, é um retrocesso civilizacional. Portanto, e com um agravante da cumplicidade, porque não vemos uma voz no Tribunal Penal Internacional. Não vemos nada. Vimos, felizmente, o Tribunal Internacional de Justiça, que colocou quesitos ao Estado israelita e deu-lhe um mês e esperemos que muito brevemente os voltem a chamar a quesitos, não é? Por iniciativa da África do Sul, porque a África do Sul viveu uma situação de apartheid e revê-se na situação do povo palestiniano, e aquilo a que assistimos não tem qualificação possível. Portanto, as imagens são inacreditáveis. Portanto, é de uma desumanidade, é de uma
de um desprezo pela vida humana, de um desprezo pelo semelhante, que não tem qualquer justificação. Aliás, que nos revolta a todos, e esta clique que neste momento está à frente de Israel, digamos, em Nuremberg foi feito para julgar os criminosos da Segunda Guerra Mundial. Soutora, e choca-nos a cumplicidade de quem no Conselho de Segurança sistematicamente levanta a mão e veta contra uma má paz é melhor que uma boa guerra. Não há boas guerras, só há más guerras. Só há más guerras. E ao menos conheçam o Papa. Ao menos conheçam o Papa, não é? Em relação a qualquer um dos conflitos. Mas, infelizmente, e a União Europeia, a Europa, infelizmente, tem má consciência. Tem má consciência neste processo. Soutora, isto não é guerra. Isto, o que vemos em Israel, não é guerra. Não é guerra. O que vemos na Europa está mais dentro do quadro da guerra, de parte a parte, diga-se de passagem. Há muita propaganda, mas de parte a parte até porque as pessoas continuam a viver em Kiev, em Belgorod, continuam a viver, em Donetsk, continuam a viver. Agora, Gaza, e não só Gaza, a Cisjordânia, tudo aquilo é inacreditável. Portanto, é mal demais para ser verdade e é verdadeiramente um pesadelo. É aquilo que estamos a assistir. Oxalá passe depressa. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada a todos pelas vossas questões, doutora Maria, beijinho. Senhora colega, comandante, Paulo Rilha, para os comentários finais, por favor. Boa noite, Sr. Geral. Excelente conferência, é o que eu posso dizer. Foi para mim e para todos os ouvintes um privilégio e uma honra ouvir o Sr. Geral. A sua sabedoria e experiência foram evidentes em cada palavra aqui profunda. A sua capacidade de análise profunda nos deixaram particularmente gratos por partilhar os seus conhecimentos. Os temas aqui apresentados, diplomacia das catástrofes durante as guerras e a segurança aeronáutica de transporte, foram abordados, e faço aqui um resumo muito resumido. O Sr. General falou da gestão das catástrofes em contexto de guerra, prevenção, controle, a mitigação, as diferentes tipologias de guerra foram também aqui abordadas pelo Sr. General, a mudança de paradigma, a mudança para a realidade e a questão da segurança humana. Também a obrigatoriedade do Estado de ver proteger as pessoas. Falamos aqui da proporcionalidade da força, o emprego da força militar, e falou agora aqui do caso de Israel, e é mesmo essa situação que aqui estamos em causa, o emprego, a proporcionalidade completamente desproporcional que se está a passar naquela zona. Falou também na definição da catástrofe, a teoria do caos, a catástrofe no âmbito da guerra. A guerra é um ato de destruição. Abordou muito bem isso. A destruição das barragens, no aspecto militar da catástrofe, porque a catástrofe, por definição, também é algo que demora muitos anos a repor a normalidade. Quando se provoca a catástrofe, a reposição da normalidade, aí é um contexto e uma definição de catástrofe, é que abrange uma grande zona, uma parte do território, e a reposição da normalidade pode durar anos. Também falou da questão do emprego nuclear por natureza uma catástrofe, desde que não estivemos lá, mas todos temos conhecimento que se passou em Hiroshima, e nesta caso estratégica da utilização das armas nucleares é uma preocupação. Falou aqui, abordou um pouco os conflitos com caráter existencial, e a Ucrânia abordou muito bem, e que estamos aqui tanto para a Ucrânia para comprar a Rússia, estamos aqui o caráter existencial, e o Sr. General vinculou muito bem isso. Falou também na parte nuclear, a arma absoluta, sempre que é utilizada, é superior a todas as outras. E é quando já não há mais nada, quando um país já não tem mais nada para utilizar, vai utilizar uma guerra, é aquela que é superior a todas as outras, e depois algo vai acontecer a seguir. Algo vai acontecer a seguir. Falou aqui na parte do âmbito da guerra, e os agentes de proteção civil mantêm-se, e é uma verdade.
os agentes de proteção civil mantêm-se e há algo que não deve ser alterado. Num contexto militar, os bombeiros funcionam, a polícia funciona, todos os agentes de proteção civil devem funcionar. Falou aqui os planos de contingência para situações de paz e para situações de guerra. Os planos de contingência têm que se manter. Só que temos aqui um âmbito da proteção civil, que os objetivos da proteção civil são a prevenir, atenuar e socorrer. Em situação de guerra, o prevenir é um bocadinho mais difícil, porque é uma situação inusitada. E aí é um dos pontos aqui, um dos objetivos da proteção civil, que fica mais fragilizado em tempo de guerra, porque prevenir é difícil, porque é inusitado. Resumidamente, Sr. General, parabéns pela brilhante apresentação. Sinto-me muito menor estar aqui. Tentei fazer um melhor, resumir aqui. Foi uma honra estar aqui a ouvi-lo. Obrigado, estar aqui a fazer estes comentários. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Obrigado, Sr. General, em nome disto de Miguel Tâmega. Muito obrigada.